Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com mais um Manar Podcast. E o tema de hoje é muito interessante porque ele versa sobre por que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Seja bem-vindo. O texto que nós estaremos baseando a nossa palestra, a nossa explanação de hoje, encontra-se lá em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, que diz o seguinte. Vamos ler comigo, a minha versão é revista e atualizada, você pode acompanhar também comigo. Que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Queridos, o texto que nós vamos analisar aqui, claro que tem outras notícias importantes dentro desse texto que nós abordaremos em outros podcasts, mas aqui nós vemos um episódio que foi um tanto quanto interessante, porque quando o véu do templo ele se rasgou, isso significou que o sacrifício de Cristo abriu o caminho para que a presença de Deus fosse manifestada. Ou seja, agora o homem remido no sangue de Cristo poderia entrar em contato com Deus diretamente, sem o auxílio daquele local separado. Então não havia nada que o homem pudesse fazer para chegar a Deus, para superar essa separação que havia entre Deus e o homem. Nenhum dos seus méritos poderiam habilitar o homem a se achegar a Deus, se aproximar do Senhor. Nenhuma justiça própria, nenhuma obra poderia ser suficiente para autorizar o homem a entrar pelo véu diante da presença de Deus. Mas a obra redentora de Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, proveu a solução definitiva para pôr fim a essa separação. Então, a Bíblia diz que o exato momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Mateus descreve nessa passagem do 27:51 que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É claro que aqui há um profundo significado nesse evento registrado no texto bíblico. O que era o véu do templo? O que era o véu do templo? Quando Deus falou a Moisés de como deveria ser a adoração em Israel, ele também deu as instruções para que, como deveria ser construído o local onde a sua presença haveria de se manifestar, na forma toda especial, como Deus queria se manifestar ao seu povo por meio da aliança. Então, esse local, que inicialmente foi o tabernáculo, que servia como o santuário móvel no tempo da peregrinação, certo? Então, mais tarde o tabernáculo foi substituído pelo templo. E esse templo construído lá em Jerusalém, pelo rei Salomão, o rei Davi tomou Jerusalém
para ser o local de construção do templo e fez dessa cidade a sua capital e também o centro de adoração de todo Israel. Então, no reinado do seu filho Salomão, é que o templo de Jerusalém foi construído. São as passagens que registram os detalhes da construção do tabernáculo. Primeiro o tabernáculo, depois o templo, que também fala sobre o que era o véu, né, que foi rasgado por ocasião da morte de Jesus. Os textos estão em Êxodo 26, 31, 33, 36, 35, 2 Coríntios 3, 14. O véu era uma grande cortina, né, de tecido azul, púrpura e também escarlate. E era confeccionado de linho fino, de modo que essa combinação estampava figuras de querubins. Os querubins são anjos guardiões da santidade de Deus. Nós sabemos disso. Os querubins estampados no véu eram mais um indicativo de que, de fato, aquela cortina, ela fechava a passagem para um lugar muito reservado, muito íntimo, dentro do tabernáculo e mais tarde dentro do templo. Ele separava o santo lugar do santo dos santos. O templo edificado por Salomão, ele foi construído quando Jerusalém foi tomada pelos babilônios, certo? E liderado pelo rei Nabucodonosor. Esse templo, ele foi destruído nesse período. E quando ele foi destruído, o rei, mais tarde, Herodes o Grande, reconstruiu esse templo. Esse templo se tornou um dos mais belos templos da região. Tanto que os discípulos se orgulhavam de terem um templo em Jerusalém, que foi preciso que o Senhor Jesus colocasse eles numa realidade que eles não conheciam, certo? Então, esse último era o templo citado aqui no Novo Testamento. E durante esse ministério de Jesus, ele explicou isso direitinho. Foi o véu desse templo que foi rasgado, de alto a baixo, durante o sacrifício ou a crucificação de Jesus. Acredita-se que o véu, né, como nós falamos anteriormente, um véu de 18 metros por 12 centímetros de largura, era um véu verdadeiramente significativo, ou seja, era uma peça muito preciosa e duradoura e forte, não é? E embora essas medidas não sejam aceitas pela unanimidade, né, pela maioria dos estudiosos, o fato é que esse véu ele se rasgou de cima para baixo. A Bíblia é muito clara em dizer que no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou em duas partes. Esse rasgo foi feito em cima ou de cima para baixo. Absolutamente, esse também foi a condição muito incomum. Porque o historiador Flávio Joséfo, ele destaca em sua obra como era improvável que alguém pudesse rasgar esse véu. Alguns comentaristas sugerem que o véu do templo se rasgou por causa do terremoto que ocorreu naquele dia. Mas essa interpretação é muito improvável, porque o texto bíblico primeiro informa que o véu se rasgou, que o véu foi destruído.
E só depois é que menciona o terremoto, a escuridão e etc. A possibilidade de o véu do templo ter sido rasgado devido ao desgaste natural também não faz qualquer sentido. Por quê? Porque seguramente podemos considerar que esse evento foi um verdadeiro milagre. Porque, conforme o texto que nós estamos analisando, ele indica que o significado do véu, ele tem um objetivo. E veja, o véu do templo rasgado foi um evento histórico, mas seu significado simbólico também é evidente à luz do Novo Testamento. Em primeiro lugar, o véu do templo se rasgou exatamente na hora em que Jesus morreu. Preste bem atenção nisso. Isso acontece ou aconteceu na hora nona. O que era a hora nona? Qual a importância da hora nona? Ou seja, às 3 horas da tarde. Curiosamente, esse horário, esse era o período do dia em que havia os sacrifícios da tarde. Quando os sacrifícios da tarde eram realizados e oferecidos no templo. E olha que coisa interessante. O escritor aos Hebreus, ele interpreta o véu do templo, que se rasgou, como tendo um significado simbólico muito importante. Primeiro, ele enfatiza que o véu do templo escondia o lugar em que a presença de Deus se revelava mais intensamente. Isso está lá em Hebreus, capítulo 9, 3 a 8. Então, de forma simbólica, o véu do templo apontava para a impossibilidade de o homem se aproximar do Senhor. Então, somente uma vez no ano, o sumo sacerdote tinha permissão de ir além do véu e entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Mas Cristo, nosso sumo sacerdote, eterno, entrou de uma vez por todas na presença de Deus, no Santo dos Santos celestial, em nosso favor, conforme Hebreus 6, 19 a 20, mostrando ali que ele era o verdadeiro sacrifício e o único meio pelo qual o homem podia agora estar na presença de Deus. Então, a obra expiatória de Jesus, ele abriu caminho para Deus. Mediante seus méritos, o véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado. E nesse sentido, o escritor, ele ainda usa o véu do templo, que se rasgou, como simbolizando a própria morte de Cristo, que possibilitou aos redimidos acesso ao Santo dos Santos celestial. Por isso ele escreve: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Perceba que o escritor de Hebreus faz um paralelo figurativo entre o véu do templo que se rasgou e o corpo de Cristo. Assim como o véu do templo foi rasgado, liberando o acesso ao Santo dos Santos, o corpo de Cristo também foi rasgado, a fim de que o seu sangue pudesse abrir caminho para a presença de Deus. Agora, os redimidos, os eleitos de Deus, podem se aproximar de Deus.
por meio do novo e vivo caminho, eles podem se achegar com confiança ao trono da graça, conforme está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Agora, queridos, há uma pergunta que muitos fazem. Qual a importância do véu do templo ter sido rasgado em dois quando Jesus morreu? Durante a vida de Jesus, o Santo Templo em Jerusalém era o centro da vida religiosa dos judeus. Era aqui onde os sacrifícios de animais eram executados e onde a adoração, de acordo com a lei de Moisés, era seguida fielmente. Conforme Hebreus capítulo 9, de 1 a 9, ele nos diz que no templo, o véu separava o santo dos santos. A habitação terrena da presença de Deus do resto do templo onde os homens habitavam. Isso significa que eu quero chamar sua atenção para essa questão. Que o homem, separado de Deus pelo pecado, conforme está lá em Isaías 59, 1 e 2, apenas o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano, conforme nos diz Êxodo capítulo 30, versículo 10 e Hebreus 9, 7. De entrar na presença de Deus, representando Israel, e de fazer expiação pelos seus pecados, conforme está lá em Levítico, capítulo 16. O templo de Salomão, ele tinha 30 côvados de altura, conforme 1 Reis, capítulo 2, versículo 6. Mas Herodes, ele tinha aumentado sua altura para 40 côvados, de acordo com os escritos de Joséfo, um historiador lá do primeiro século. Não temos a certeza a que um côvado se compara a meio metro ou metro, ou qual metro ou centímetro ele representa. Mas podemos supor que esse véu, ele tinha, logicamente, como já falamos aqui no início, 18 metros de altura por 12 de espessura. Imagine uma espessura mais ou menos assim. Era muito pesado, não é? Esse véu. O que alguns dizem que cavalos puxado, ou se o cavalo puxasse o véu, dos dois lados ele não podia partir. Então veja só, a narrativa do livro de Êxodo nos ensina que esse grosso véu era feito de material azul, roxo, escarlate e de linho fino torcido. O tamanho e a grossura do véu deram muito mais importância aos eventos que aconteceram no exato momento da morte de Cristo, lá na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27, 50 e 51. O que podemos aprender de tudo isso? Que a significância do véu partido para nós nos dias de hoje, acima de todas as coisas que nós podemos trazer aqui, o rasgado véu no momento da morte de Cristo, dramaticamente, simboliza que o seu sacrifício, o derramamento do seu próprio sangue, servia como expiação suficiente, veja só, expiação suficiente pelos pecados para sempre.
Significa que o caminho para o Santo dos Santos estava agora aberto para todas as pessoas, em todos os tempos, tanto os judeus quanto os gentios, que foram inscritos no livro da vida. Quando Jesus morreu, o véu rasgou e Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em um templo feito por mãos humanas. O que quer dizer isso? É que Deus, naquele momento, ele está dando um fim ao templo e o seu sistema religioso e de adoração. O templo e Jerusalém ficaram agora desolados, destruídos, porque no ano 70, tanto o templo quanto a cidade de Jerusalém foi destruída por Tito Vespasiano, quando no ano 70 ele invadiu Jerusalém, criando assim a primeira diáspora, né? Aquele momento que só finalizou em 1948 na criação do Estado de Israel, quando os judeus voltaram. Veja, assim como Jesus tinha profetizado em Lucas 13, no versículo 24, quando ele disse: não ficará pedra por pedra que não seja destruída, desse templo tão bonito feito por Herodes. Então, aqui nós vemos que enquanto o templo continuasse a existir, isso significaria a continuação de uma antiga aliança. E Hebreus capítulo 9, versículo 8 e 9, se refere à aliança que estava passando, né, da velha aliança para a nova aliança, que estava agora sendo estabelecida em Cristo. Veja como as coisas vão evoluindo dentro da economia divina para a realização da salvação. De uma certa forma, o véu era um símbolo de Cristo como sendo o único caminho ao Pai. Isso é simbolizado pelo fato de que o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos para falar com Deus através do véu. Agora Cristo é o nosso superior sumo sacerdote. E quando acreditamos que o seu trabalho foi completo, que realmente foi, passamos a compartilhar do seu sacerdócio. Podemos então entrar no Santo dos Santos através dele, conforme diz Hebreus 10, 19 e 20, que diz que os fiéis entram no santuário de Deus através do sangue de Cristo, pelo caminho que ele mesmo inaugurou. Ora, aqui vemos um novo caminho, um caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Vemos aqui a imagem da carne como vindo ao nosso favor. A imagem da carne de Jesus sendo rasgada em nosso favor no momento em que ele partia e o véu se rompia. Veja só. O véu sendo rasgado de cima para baixo é um fato histórico. Isso aconteceu fisicamente. O significado profundo desse evento é explicado em um grande detalhe lá em Hebreus. Essas coisas eram uma sombra das coisas por vir, e todas apontam para Jesus. Ele era o véu do Santo dos Santos, e através de sua morte, os crentes agora têm acesso direto a Deus. Veja que coisa maravilhosa. O véu, ele é um lembrete constante de que o pecado que nos torna ineptos para entrar na presença de Deus, em Cristo agora somos resgatados e podemos entrar na presença de Deus na hora que quisermos e que pudermos.
o fato de que a oferenda pelo pecado era oferecida anualmente e inúmeros outros sacrifícios eram repetidos diariamente, o sacrifício de Cristo foi feito uma vez e para sempre. Agora nós não oferecemos novilhos, não oferecemos sangue derramado, nós oferecemos os nossos próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E é isso que nós precisamos aprender cada vez mais. Queridos, nós temos muita coisa ainda para falar sobre esse ponto, mas por hoje nós vamos ficar por aqui, para não nos estendermos muito, e num determinado momento voltaremos a tocar nesse assunto, dando continuidade a outros pontos importantes desse evento. Se esse podcast de hoje te esclareceu, te ajudou de alguma forma, então dê o seu like, se inscreva, comente aqui embaixo o que você está achando e que Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo podcast.